Olá, tudo bem? Tô eu aqui de volta. Agora a gente vai começar uma nova série de vídeos. Na verdade, não é bem uma série, é um conjunto de vídeos que eu vou começar a aprofundar os temas que a gente discutiu lá nos desafios de liderança. Por quê? Alguns temas são tão complexos e tão amplos que não dá para discutir num vídeo de 5 minutos. Então hoje eu vou começar a aprofundar alguns desses temas. Por exemplo, comunicação, desenvolvimento de pessoas, planejamento e aos poucos a gente vai dando um pouquinho mais de profundidade no seu conhecimento sobre esses temas, tá bom? Hoje, mais especificamente, eu quero aprofundar um dos temas que estão contidos dentro de desenvolvimento de pessoas, que é o tema de feedback. Você sabe dar feedback? Você consegue mobilizar as pessoas da sua equipe, do seu time, a partir de um feedback que você oferece, seja ele positivo ou negativo? Então vamos lá, vamos conversar mais sobre isso e aprofundar esse conhecimento. Então, vamos falar sobre feedback. Dentro do nosso curso Desenvolvimento de Pessoas tem uma aula específica sobre feedback, onde você vai poder praticar algumas coisas, ver algumas técnicas, mas nesse vídeo eu vou dar para você 5 dicas essenciais ou 5 premissas essenciais para dar um bom feedback. Normalmente, líderes novos ou quem ainda não tem muita experiência acaba pecando justamente nesses pontos por não saber ou não ter o entendimento de um bom feedback. Então, primeira coisa que é importante você prestar atenção quando você vai dar um feedback. Seu feedback ele tem que ser direto. Ele não pode ficar com aquelas voltinhas que você dá às vezes, dando umas indiretas para ver se a pessoa saca. Não. Você precisa chamar a pessoa na sua sala ou chamar ela em algum momento para falar diretamente o que ela fez que não foi adequado. Ou, quando for positivo, o que ela fez que foi adequado e que merece parabéns. Então não fique dando voltas, dando indireta, as pessoas não vão entender. Um segundo ponto, uma segunda premissa muito importante do feedback é que ele precisa ser exemplificado. O que isso quer dizer? Quando você sinaliza algum comportamento bom ou ruim que a pessoa fez, você precisa dar exemplo. O que quer dizer isso? Você precisa contar em que momento aquela atitude ou aquela ação que a pessoa fez ficou clara que estava boa ou que estava errada. Então você vai dar exemplos daquilo, não é exemplo que não existe, que não aconteceu, fictício. É um exemplo real. Olha, naquele dia, durante a reunião, você teve essa postura e as pessoas ao redor começaram a se incomodar. Olha, o projeto que você entregou estava detalhado, estava adequado, eu pude olhar, né, que você teve o cuidado de exemplificar alguns métodos, enfim, você vai dar exemplos claros daquilo que a pessoa fez e que estava certo. Uma terceira premissa importante é que o feedback ele precisa ser descritivo. O que isso quer dizer? Que você vai descrever as ações, as habilidades que estão em falta ou que estão adequadas, ou você vai descrever a situação que aconteceu. Então, como ele é também exemplificado, você pode ir descrevendo exatamente o que a pessoa fez ou deixou de fazer, que foi bom ou que foi ruim. Ele também precisa ser específico e não geral. Eu tenho percebido que o seu comportamento é muito... você anda muito irritado. Não. Você anda muito irritado? Em que momento? Em que situação? Então, se você perceber, todas essas premissas que eu estou falando, elas se conectam. Você vai ser específico, você não vai ser geral, você vai ser direto, você vai dar exemplos, você vai descrever o comportamento. Isso tudo é muito importante e torna o feedback algo bem claro e faz com que a pessoa, de fato, ela tenha um cenário na frente dela para ela lembrar e ela sabendo que ela precisa mudar. Por último, mas não menos importante, um feedback ele precisa ser imediato. Isso quer dizer que você não vai esperar 2 semanas, 3 dias para falar um comportamento bom ou ruim que a pessoa teve, para sinalizar o que ela está fazendo de bom ou de ruim. Você vai pegar o momento em que aquela situação ocorreu, vai chamar a pessoa e vai então dar esse feedback de forma imediata. É claro, eu não estou dizendo que acabou de acontecer 2 minutos a pessoa está na sua sala. Às vezes não dá tempo, você tem uma reunião, mas eu costumo falar que em até 24 horas você precisa chamar a pessoa para sinalizar aquilo que ela fez que é positivo ou que é negativo. Tudo bem? Então, os 5 pontos essenciais são
O feedback ele precisa ser específico, ele precisa ser descritivo, ele tem que ser exemplificado, ele precisa ser imediato e ele precisa ser direto. Então, pensando nessas 5, tenta aí fazer um teste, pega alguém da sua equipe ou pega alguém da sua casa, simula uma situação, chama essa pessoa e tenta dar um feedback pensando nessas 5 premissas. Eu tenho certeza que a pessoa vai entender bem aquilo que você está trazendo e ao final, e depois a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos, como você então sugere ações de melhoria a partir desse feedback que você deu. Então, se você gostou, curta o vídeo, siga-nos deixa aí o sininho ligado para que todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você saiba que tem vídeo novo no pedaço. Conto com seus comentários também, dê sugestões de vídeos que você quer ver por aqui e a gente vai preparando um conteúdo bem legal para você. Combinado? Tchau, tchau!